Boa noite a todos. Eu sou a Cleide e hoje nós vamos falar sobre escala espírita, observações preliminares de Allan Kardec. Nesse trecho do 100 até a 101, a gente fala sobre os espíritos puros, né? E essa classificação dos espíritos que Allan Kardec demonstra, aponta no livro, é para nos dar o esclarecimento das escalas dos espíritos. Então, nessa escala, ele também nos diz que devemos observar os espíritos que estão em torno de nós ou durante nossos trabalhos espirituais. É um alerta que ele nos dá. Então, existem os espíritos inferiores, que são os impuros. É uma escala que ele começou nessa observação de cima, os impuros de cima para baixo, deixando os puros por último. E nessas escalas, eu tirei no Google, existe, deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira ordem são os espíritos puros, aqueles que chegaram à perfeição e não precisam mais se submeter a provações e que estão por toda a eternidade na glória de Deus, são como aqueles que normalmente dominadas o arcanjo e os serafins. Eles são conhecidos como esses denominação. Mas o importante dessa escala que ele nos dá é para nos proteger das influências que esses irmãozinhos estão, principalmente para quem é médium, né, ter essa observação. Como a linguagem, como ele fala aqui, né, a linguagem, a postura, o ato de todos esses espíritos impuros ou benevolentes, superiores. Essas escalas são para a gente nos dar essa certeza de que estamos tendo uma mensagem do espírito de tal escala. É o que subentende nesse percurso aqui, no livro. Toda a observação que os espíritos não pertencem exclusivamente sempre essa ou aquela classe. O progresso deles não se realiza senão gradualmente e muitas vezes mais num sentido do que em outro. Eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil de se observar pela linguagem e os seus atos. Como eu falo, ele tem várias escalas. A única escala que não tem subclasse é os puros. Quando a gente chega lá, não tem mais a subclasse. Agora, a segunda classe e a primeira classe tem primeira ordem. E a segunda ordem tem subclasses, que são... aqui, que eu separei para vocês. A terceira ordem são a terceira ordem de espíritos imperfeitos. Nessa classe, nessa ordem, existe a primeira classe, que é os espíritos impuros. A segunda classe, os espíritos neutros. A terceira classe, os espíritos tolos. Essas são a terceira classe. A segunda classe, a segunda ordem, são os espíritos benévolos, os espíritos de ciência, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Essas são as subclasses das ordens do segundo grupo. Então, o primeiro grupo
que é os puros, não tem mais essa classificação. Aí a gente vê onde a gente está, né? Se a gente está na subclasse, na ordem terceira ou na segunda ordem. Para mim, estou na segunda ordem, estou na benevolência, espero que todo mundo esteja aí, né? E ele fala que, começando a escala pela ordem inferior, que ele, na segunda edição, ele começa pela ordem inferior, ele começa de cima para baixo, dando para a gente notar o quanto que a gente já está numa classe melhor, né? É um ponto de partida para a gente entender que a gente começou lá em cima e estamos chegando se Deus quiser, nos espíritos puros. Ainda tem muita luta para chegar até lá. E a classificação é essa. A gente entender o jeito que o espírito fala conosco, nos intuia, o que ele está falando, se tem coerência, se não tem coerência, né? Então, essa escala é para a gente entender o nosso irmão espiritual, para ele nos dar, a gente não ser enganado, né, com mensagens que não são coerentes àquilo que está dentro da benevolência, do amor, da paz. Então, essa defesa que Kardec nos deu para nos esclarecer, né, essa forma. Tem um recadinho aqui que eu achei super interessante. Todavia, observaremos que os espíritos não pertencem exclusivamente sempre a essa ou aquela classe. O progresso deles não se realiza senão gradualmente, e muitas vezes mais num sentido do que em outro. Eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil de se observar pela sua linguagem e seus atos. Então, a gente vê que eu posso estar numa categoria, como eu falei, eu espero que esteja na benevolência, no amor, na caridade, na bondade, entender o próximo. E eu acho que todos nós que estamos nessa seara é o que estamos tentando realizar. E com o auxílio desse quadro, fácil será determinar a ordem onde, como o grau de superioridade ou inferioridade dos que podem entrar em relação conosco, e por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que merecem. Além disso, interessa-nos pessoalmente porque, por nossa alma, como pertencemos ao mundo espírita, no qual reentraremos ao deixar o nosso invúlcro mortal. Ele nos mostra o que nos resta fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Então, os nossos atos que aqui vai nos dar a certeza de um melhoramento cada vez melhor. Eu espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham bastante pergunta, porque é um assunto bem complexo, que a gente tem que estudar um pouco mais, que a gente ainda está engateando. Obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a todos.